Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro, nossa primeira teleaula da disciplina de projeto orientado a objetos, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Paulo, eu sou conhecido como professor Paulo Terra. Vou administrar com vocês mais duas aulas, fora esse encontro, e vamos falar sobre os projetos orientados a objetos. Pessoal, já antecipando, essa é uma disciplina que tem uma relação muito grande com as outras disciplinas do curso. Então nós vamos envolver muitas teorias de engenharia de software, outras teorias de análise de sistemas orientado a objetos, a própria linguagem de programação, os laboratórios de programação. Então nós vamos mesclar todos os conceitos que nós vimos até esse ponto para conseguir elaborar o projeto orientado a objetos. Tá? Então, pessoal, indo já para o primeiro slide, nós vamos falar sobre alguns objetivos da nossa aula, no que diz respeito a projetos. Então, o primeiro ponto, pessoal, definições gerais de projeto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia geral do projeto. Vocês já devem ter visto lá em engenharia de software alguns conceitos de projeto baseados em PMI. Então, nós vamos revisar um pouquinho e ver como que nós aplicamos esses conceitos dentro do projeto orientado a objetos. Depois, definições de projeto de software propriamente dito. Então, nós começamos a olhar a aplicação do conceito de projeto na nossa área. Ok? Importância da análise e projeto. Então, aqui é um ponto que deve ser destacado, pessoal, que nós não conseguimos falar de projeto sem vincular a etapa de análise. Então, toda vez que eu falo de projeto, o projeto é antecedido pela fase de análise. Nós vamos entender o conceito de projeto muito atrelado à análise de sistemas, análise de requisitos. Então, nós vamos fazer um overview, uma revisão de análise de sistemas. Análise de requisitos, propriamente dito, olha só, levantamento e especificação. E nós vamos ver algumas formas de fazer levantamento e especificação de requisitos. Mapa mental, isso aqui é um conceito que pode ser novo para vocês, ele não é exclusivo da engenharia de software. Nós vamos ver a teoria e aplicação em projetos de software. Então é um formato novo, é um diagrama que pode ser novo para vocês no que diz respeito à aplicação em projetos. Vocês vão perceber que o mapa mental ele não precisa obrigatoriamente ser aplicado somente em projetos de software. Ele tem outras aplicações. Tá? Então, vai ser interessante para que vocês consigam, inclusive, aplicar em outras áreas de conhecimento. Tá? Vamos voltar a falar sobre ciclos de vida e, principalmente, sobre processo unificado, que é a metodologia que eu sempre proponho aí nas disciplinas de projeto de software, para que a gente aplique e consiga chegar ao resultado final, que é o produto de software. Quando eu elaboro um projeto, eu crio um produto ou serviço. Então, no nosso caso, um projeto de software vai gerar um produto de software. E o RUP, o processo unificado, vai servir como guia para que a gente consiga atingir o resultado. Tudo bem, pessoal. Então, nós vamos começar a falar, então, sobre conceitos gerais de projetos e nós vamos voltar um pouquinho a falar sobre definições baseadas em PMI. Tá? O instituto que faz gerenciamento de projetos, escreveu o PMBOK. Então eu vou recuperar algumas informações e nós vamos fazer algumas analogias e amarrações com o projeto de software. Então, voltando para o slide, tenho já uma primeira pergunta aqui. Afinal de contas, o que é um projeto? E o PMI define projeto da seguinte maneira: é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço ou resultado exclusivo. Definição PMI 2008, quarta edição. Tá? Ainda segundo o PMI, o projeto deve, nós vamos para o próximo slide, depois eu volto nessa figura, possuir objetivos e requisitos claramente definidos. Então, isso aqui lá no PMI é escopo.
Então, quando nós falamos na engenharia de software que nós vamos fazer levantamento de requisitos, nós estamos já estabelecendo o que deve ser o escopo do projeto. Então, nós geralmente separamos na área de software em requisitos funcionais e requisitos não funcionais a partir do entendimento da necessidade do cliente. O próximo item, né, o PMI, ele fala assim, ó, o projeto deve obedecer ao orçamento aprovado, né, custo. Né, então, eu tenho que levar em consideração qual vai ser o custo do meu projeto, se eu terei o orçamento para executá-lo. Né? Então, é muito importante, eu tenho que levar em consideração os recursos que serão utilizados, que isso implica no meu custo, né? O tempo, que é o próximo item também, dependendo do que for estabelecido como cronograma, isso implica muito em custo. E é o próximo item, ó, ser concluídos em prazo especificado. Pessoal, a palavra prazo aqui, né, em relação à questão tempo, nós precisamos obedecer prazo. O PMI fala assim, o projeto ele não precisa ser necessariamente de curta duração, porém ele tem que ter um início, né, e ele tem que ter fim declarado. E se eu extrapolo o fim do meu projeto, né, se eu aumento o tempo, então se eu tiver um aumento no tempo do projeto, uma vez que eu criei o cronograma, eu estou impactando diretamente no custo. E isso para projeto de software é muito problemático, pessoal. Existem muitos projetos que são cancelados porque eles acabam extrapolando o tempo e custo. E o stakeholder, né, o principal interessado, é outro conceitinho que está aqui embaixo, nós chamamos de patrocinador de projeto, ele também tem que ter suficiência financeira para manter o projeto, né? Isso é de extrema importância. Outro requisito aqui, né, eu acabei já adiantando, atender aos requisitos negociados e explícitos das partes interessadas. Pessoal, isso aqui é um ponto importante, inclusive no projeto de software, né? Não somente no projeto de software, qualquer projeto, mas o projeto de software sofre muito por não se atentar a essa questão aqui de requisitos explícitos. Uma vez que você deu início ao projeto de software, é necessário deixar claro para todas as partes interessadas, para os usuários finais, para os analistas, para o gerente de projetos, para o arquiteto, para o patrocinador do projeto, seja ele quem for, né? Pode ser até o patrocinador, pode ser a tua própria empresa que está desenvolvendo um software, né, com o intuito de colocá-la no mercado para depois restabelecer o valor que foi investido. Pode ser um cliente solicitando alguma coisa. Então, tem que ficar muito claro, tem que ficar explícito quais são os requisitos. Requisitos que não são explícitos, requisitos que ficam somente na cabeça do usuário ou somente na cabeça do analista ou do programador, eles têm uma grande chance de não serem implementados ou serem implementados de maneira incorreta. E é o que vai impactar nas questões de tempo, de prazo. Depois eu vou ter que manter manutenção desse meu software, eu vou ter que dar um maior suporte para fazer correção. E isso impacta diretamente no andamento do meu projeto. Ok? Pessoal, nós temos que levar em consideração, percebam que a gente começa a fazer essa amarração agora de conceitos básicos do PMI com o projeto de software propriamente dito. Então, lá atrás poderia ter ficado dúvida com vocês assim, como que eu enquadro, né, as características básicas de projeto, né, que o PMI julga importante dentro do projeto de software. E é o que a gente começa agora a colocar na prática. Pessoal, vou voltar para o slide. Nós vamos ver aqui uma imagem, né, isso aqui foi adaptado do PMI. Ele fala o seguinte, o segundo PMI, o projeto deve, né, a continuidade, e a imagem fala assim, ó, deve seguir alguns processos. E eu tenho os processos separados por grupos. Então, eu tenho processos de iniciação. Nesse ponto aqui, pessoal, nos processos de iniciação, é onde eu crio um documento chamado termo de abertura, né, o Project Charter. Nesse termo de abertura, ele deve conter o escopo mínimo do projeto. Então, tem muito aluno que já tem essa dúvida e pergunta o seguinte, ô professor, como que eu inicio o projeto? Para eu levantar todos os requisitos do projeto, eu devo gastar um tempo considerável. Como que eu crio um documento de aprovação
de projeto, de iniciação do projeto, se eu demorar demais? E mercado exige agilidade, pessoal. Eu não posso demorar para montar um escopo. Então, nós fazemos um levantamento inicial, né, fazemos uma definição inicial de escopo, considerando os requisitos principais, né, os essenciais, e evoluímos para as próximas etapas. É óbvio que para que haja essa evolução, para que eu passe a executar os demais processos, o meu projeto ele tem que ser aprovado. Então, eu monto o termo de abertura, né, nessa etapa aqui, terminho de abertura, contém escopo mínimo, ele é aprovado e eu passo para os passos seguintes. Então, eu tenho lá processo de planejamento. Processo de planejamento, olhando para os aspectos de projeto de software, contém, por exemplo, fase de análise. É onde nós vamos fazer definição do que fazer, né? Na verdade, isso já é contido aqui na etapa anterior, mas de forma ainda superficial. E agora eu começo a detalhar no planejamento. Aqui no planejamento, detalhe, tá? Então, quando eu faço análise de sistemas e começo a criar diagramas baseados em UML, por exemplo, é etapa de planejamento. Eu ainda estou interpretando, detalhando o que deve ser feito. Uma vez que eu planejei, eu passo para a etapa de execução. Dentro da etapa de execução, trazendo para o nosso mundo, né, de software, eu vou implementar, né? Eu vou testar, eu vou entrar na fase que nós vamos ver logo à frente, chamada de projeto, que é a definição de arquitetura, por exemplo. Então, aqui, eu estou falando de construção mesmo, né? Eu estou gerando código, eu estou gerando algo que deixou de ser abstrato aqui na fase de planejamento, né? É a concretização aqui da fase de planejamento. Processo de encerramento, eu preciso concluir o projeto. Então, o PMI fala assim, uma vez que você levantou requisitos, fez os diagramas utilizando o ML, implementou em uma linguagem específica, fez os testes, liberou um módulo, essa entrega desse módulo deve fazer parte de encerramento. Então, o usuário final, né, o patrocinador, ele está enxergando as suas entregas, ele precisa perceber isso. E permeando todos esses processos, eu tenho os processos de monitoramento e controle. Tá? Então, monitoramento e controle é importante para que eu perceba a evolução de todo o projeto. Geralmente, quem fica responsável por monitorar e controlar um projeto é o gerente de projetos, né? Então, ele controla, né, analistas de sistemas, analistas de negócios na fase de iniciação, né, analistas de sistemas ainda e arquitetos aqui na fase de planejamento, arquitetos de sistema, programadores e testes aqui na etapa de execução, né, pessoal, consultores de implantação na etapa de encerramento. Então, ele é responsável por perceber todo esse cenário, todo esse ambiente. E isso aqui, voltando também a um conceito de PMI, ele pode olhar tudo isso aqui como marcos. Então, ele pode definir que, quando que eu acabo os processos de iniciação? Será que eu tenho um marco 1 a ser definido? Quando eu termino uma etapa de planejamento, pode ser que ele defina um marco 2, né, marco 3 e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, é preciso deixar claro que, né, olhando para todo esse processo, não é somente o gerente de projetos que vai fazer tudo isso, né, pessoal? Eu tenho uma equipe por trás disso. Então, aqui eu começo a perceber todo esse ambiente, tá? Eu tenho que ter o envolvimento de todas as pessoas do projeto para que isso aconteça. Vamos voltar lá para o slide. Agora nós começamos a falar propriamente dito de projeto de software, né? Então, a gente sai daquele conceito geral do PMI, do que é o projeto, e ainda, né, de maneira alusória aqui, nós vamos falar sobre um problema clássico. Muito possivelmente vocês já viram isso em outra disciplina. Se não viram, se é a primeira vez, nós vamos fazer um comentário aqui sobre como funciona, né? Uma maneira um pouco mais alegre de ver aqui a situação, né? Se bem que não é tão comum no dia a dia que isso aconteça, né? Aqui é bem rabiscado mesmo. Olha só, pessoal. Como o cliente explicou o projeto? Então, aqui eu vou começar a explicar todas as etapas do projeto. Num primeiro momento, o cliente explica que ele quer um balanço com 3 posições, né? Então, tá lá as 3 posiçõezinhas. Como o líder de projeto entendeu? Então, num segundo momento, eu tenho um entendimento. Percebam que eu já tenho uma diferenciação do que o cliente explicou para o que o líder de projeto entendeu. Uma vez que ele entendeu o projeto, né, vamos colocar o entendeu entre aspas aqui, né, pessoal?
Como o analista planejou? Né? Olha só, de novo eu tenho uma diferença do que está acontecendo. Como o programador codificou? Mais uma vez eu tenho a falta de entendimento. O que os beta testers receberam? Olha só, receberam aqui uma forquinha, né? Qual que será que é o intuito de dar uma forca pro beta tester, né? Ele está com algum problema, né? Para fazer esse teste. Como o consultor de negócios descreveu. Olha só que cenário maravilhoso, né? Na hora de vender, eu estou vendendo o céu para o cliente. Será que eu vou entregar o que eu estou prometendo para ele? Valor que o cliente pagou. Olha só, né? Muitas vezes são custos astronômicos. Né? Eu tenho aqui a montanha-russa fazendo uma interpretação de que os custos foram altos. Né? Como o projeto foi documentado? Cadê documento, pessoal? Eu tenho um ambiente, um cenário sem nenhuma documentação. Isso é um problema, né? E geralmente projetos mal documentados, eles implicam em maior manutenção, em maior tempo, né, de implementação para correção de erros. E isso implica no final em custos. O que a assistência técnica instalou? Está faltando alguma coisa a instalar? Ô professor, isso aqui é um módulo, né? Falta o resto, né? Depois eu complemento aqui, ó, coloco o restante da necessidade do cliente. Né? Se fosse nesse formato, ok, aceitável ainda, né? Pensando num ciclo de vida incremental evolutivo, até seria aceitável. Mas nós temos que lembrar que o que foi instalado pela assistência técnica ou pelo pessoal da implantação tem que ser utilizável. Se não tiver utilidade para o cliente, não adianta nada instalar. Como foi suportado, veja que eu tenho, né, um corte aqui no suporte, a manutenção ela é escassa, né, então até certo ponto eu consigo suportar o básico, mas o restante, né, quando foi entregue? Aqui, ó, uma analogia a tempo. Então eu comecei aqui em cima na primavera de algum ano, né? No primeiro momento aqui, primavera, verão, e eu entreguei lá no inverno será que do mesmo ano? Né? Do outro ano, próximo inverno? Então tem que prestar atenção em custo. E o que o cliente realmente necessitava. Então olha só a diferença de tudo que aconteceu aqui na evolução do projeto de software, né? Então, pessoal, vamos lá. Aquilo ali parece um telefone sem fio, né? Começa com o cliente já sem ele próprio sem entender a necessidade, ele mesmo não sabe o que ele precisa e existe uma série de interpretações errôneas ali que não me permite chegar a um resultado bom. Eu não alcanço o resultado do projeto que deveria ter alcançado. E aí você pode se perguntar, mas professor, se nem mesmo o cliente sabe o que ele quer, como que o analista, né, como que o líder de projeto entenderia? Ele é responsável por fazer um papel de consultor junto ao cliente. É ele que deve conseguir conduzir o cliente de maneira que fique claro, fique explícito os requisitos. Né? Então isso tem que estar acertado entre as partes. Né? É muito comum projeto de software, o pessoal que está fazendo a etapa de entendimento, definição de escopo, acabar deixando pontos importantes não esclarecidos, e isso vai culminar em erro. Então é importante que a equipe que esteja na linha de frente ali com o usuário final, com o patrocinador, tenha experiência, né, tenha condições de fazer essa consultoria, um papel de consultor. Então ele vai ter que modelar isso para o cliente. Tá? Não tenham dúvidas de que a responsabilidade é da equipe que está junto com o cliente. Ok? Pessoal, próximo slide. Nós vamos falar agora um pouco mais teoricamente sobre o projeto e olha só. Então, falando de projeto de software, ele encontra-se no núcleo técnico do processo de desenvolvimento de software e é aplicado independente do modelo de ciclo de vida e paradigma adotados. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de ciclos de vida, né? Nós podemos utilizar alguns ciclos de vida, vocês já viram alguns, cascata, né, prototipação e paradigmas adotados. A própria disciplina já define a orientação a objetos. Né? Então, o paradigma que nós vamos aplicar para o projeto, nosso raciocínio, a nossa forma de raciocinar em termos de projeto vai ser orientado a objetos. Poderia criar um projeto, por exemplo, estruturado, né? A depender aí das características de projeto. Então, o projeto ele é aplicado independente de ciclo de vida, independente do paradigma. Nós vamos trabalhar com orientação a objetos, mas nós podemos utilizar qualquer um dos outros paradigmas aí cabíveis aí dentro de projeto de software. Ele fala mais o seguinte:
O projeto é iniciado assim que os requisitos tiverem sido modelados e especificados. Então, eu não começo o projeto antes de ter requisito modelado e especificado. Isso aqui, pessoal, eu já entendo o seguinte: uma vez que eu tenho requisito modelado e especificado, eu já passei por aquela etapa de entendimento inicial, né? Eu já entrei em consenso com o meu cliente, com o meu usuário final, e fiz com que ele entendesse a sua necessidade. Se ainda não está claro, se eu ainda não modelei corretamente, se eu ainda não especifiquei da melhor maneira possível os requisitos, eu não vou para a etapa de projetos. E olha só o que mais que ele fala. A etapa de projeto corresponde à primeira dentre as 3 atividades técnicas. Então, eu já estou falando que tem atividade técnica dentro de um esforço para gerar produto de software. E a primeira atividade técnica, olha só, projeto, seguida dela implementação e logo após testes, tá? Requeridas para se construir e verificar um sistema de software. Então, pessoal, lembrem-se, projeto é atividade técnica, é uma etapa técnica. Eu, apesar de ter que entender requisitos funcionais e não funcionais, que são etapas ainda consideradas não técnicas, eu estou ainda em etapa de análise, eu não estou respondendo tecnicamente como fazer isso, né? Mas em algum momento eu vou fazer ali, é a primeira atividade. Tá? Então, uma atenção a isso. Tá? Próximo slide, eu já tenho a separação de fase de análise e fase de projeto, fazendo aquela alusão que nós comentamos no começo da aula. Então, olha só, fase de análise pressupõe que dispomos de tecnologia perfeita, capacidade limitada de processamento com velocidade instantânea, capacidade limitada de armazenamento, custo zero e não passível de falha. E fase de projeto, por sua vez, envolve a modelagem de como o sistema será implementado, com a adição dos requisitos tecnológicos ou não funcionais. Pessoal, então vamos lá, vamos explicar esse conceito aqui de análise e projeto. Quando eu falo em fase de análise, eu estou preocupado ainda com o que deve ser feito. É a definição do trabalho que vai ser realizado tecnicamente. Então, lembrem-se dessa separação. Apesar do projeto orientado a objetos não conseguir desvincular claramente a análise e projeto, são etapas diferentes. Né? A análise, toda aquela etapa de definição de escopo, toda a etapa onde eu estou fazendo levantamento de requisitos, especificação de requisitos, criando diagramas baseados em UML, tudo isso é análise. Eu ainda estou definindo o que fazer. Quando eu entro na etapa de projeto e coloco requisitos técnicos, eu estou respondendo como fazer. O próximo slide vai ter uma imagem que vai deixar claro para a gente essa separação entre 2 mundos. Então, olha só, conclusão, né? O projeto de software está relacionado a ações a serem realizadas para atingir os objetivos na análise. Então, eu faço projeto para atender objetivos levantados na análise. Pessoal, separação, olha só. Eu tenho 2 domínios onde eu trabalho. Domínio do problema, né, ou domínio dos objetos, né, pode ser tratado como domínio dos objetos também, mas o domínio do problema, eu estou olhando para o mundo real. O que acontece no mundo real? Qual é a necessidade do cliente no mundo real que eu tenho que contemplar através de um projeto de software? E percebam que aqui, eu falo assim, ó, aqui é onde eu aplico análise e especificação de requisitos. Olha só, ficou bem claro. Eu estou entendendo o que fazer, né? O que eu devo respeitar como necessidade. E o projeto técnico responde como atender essa necessidade que eu levantei ainda em etapa de análise. Por outro lado, olha só, no domínio da solução, né, agora eu estou falando de mundo computacional, né, uma vez que eu tenho respostas técnicas de como solucionar o problema, né, ou a necessidade, eu implemento esse projeto, então eu tenho uma fase transitória aqui, eu implemento esse projeto técnico, depois da implementação, eu tenho o resultado que é software, né? Eu chego ao mundo computacional. Então eu separo esses 2 mundos, né, de maneira que a análise interprete tudo que precisa ser feito, né? E a etapa de projeto corresponde aí às etapas técnicas do que fazer, né? O próximo slide vai falar sobre isso novamente. E olha só, a fase de projeto enfatiza a proposta de uma solução que atenda os requisitos da análise, né? Se não for
enfatizar uma proposta de solução, não haveria por que ter fase de projeto, né? Eu ficaria somente na análise, entenderia o que fazer e agora como que eu respondo isso? Se a análise é uma investigação para tentar descobrir o que o cliente quer, o projeto consiste em propor uma solução, né, com base no conhecimento adquirido na análise. Então, deixando claro aí, pessoal, essa separação. Pessoal, então assim, eu costumo fazer uma analogia sempre com os alunos e sempre coloco uma questão. Pessoal, será que é possível eu elaborar um enunciado de um problema? Aliás, esse elaborado uma vez mal enunciado, né, mal feito, mal produzido, eu vou conseguir chegar a uma solução bem elaborada? Né? Provavelmente não. É como se você pegasse uma questão de prova mal elaborada e eu cobrasse de vocês uma resposta bem feita. Então, o projeto funciona da mesma forma, né? Uma análise mal feita me conduz a uma resposta técnica mal elaborada, né? Os dois mundos não vão se desvincular nesse ponto, né? Se eu não entendo o mundo real, muito provavelmente o mundo computacional, né, a resposta de produto de software não estará coerente com a necessidade do mundo real. Pessoal, eu vou deixar uma questão para reflexão para vocês, tá? Vai estar no slide agora. Um projeto pode ser bem elaborado caso a análise não tenha sido bem especificada. Então eu espero contribuições de vocês aí no fórum, né? Gostaria que vocês colocassem as suas percepções em relação ao que nós estamos falando até esse momento. Tá? Então, observem que eu acabei de falar para vocês, né? Análise mal feita muito provavelmente me conduz a um projeto também mal elaborado. Então, para responder essa questão da reflexão, nós já temos aí conteúdo suficiente para vocês pensarem e refletirem, ok? Pessoal, dando continuidade nessa aula, então, já falando que é muito importante a questão de análise, né? Eu tenho que entender o quê? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre requisitos, ok? Então, galera, olha só. Como especificar requisitos? Como é que eu faço especificação? Como é que eu levanto, especifico? Ou seja, como é que eu modelo o requisito? Eu tenho algumas formas de fazer especificação de requisitos. Então ele já fala assim, ó, é possível especificar software utilizando. Então de cara eu já sei que eu tenho várias formas de fazer especificação de requisitos. E olha só que interessante. Caso de uso. Muitas vezes o aluno está fazendo lá um diagrama de caso de uso e não se atenta que o caso de uso é um requisito funcional, né? E o detalhamento dele, a documentação de um caso de uso, o próprio diagrama de caso de uso, é o detalhamento de um requisito funcional. Então, eu estou fazendo especificação de requisitos utilizando o caso de uso, fazendo o diagrama de caso de uso. Complementando, né, o caso de uso ou o diagrama de caso de uso, nós temos aqui o diagrama de sequência. É outra forma de definir como que funcionarão os requisitos funcionais, né? O diagrama de sequência, ele dá uma visão cronológica dos fatos, né? Então, eu sempre penso em termos de sequência e interação entre objetos, né? Óbvio, senão não haveria o porquê eu fazer isso na UML, né? Lembre-se, né? Objetos na UML, eles têm que ter colaboração, eles interagem entre si. Então, eu mostro a sequência de ações entre os objetos, né? Seja indo ou seja vindo, né? Lembram lá do diagrama de sequência? Vocês já devem ter visto na disciplina de análise de sistemas como que funciona. E o diagrama de sequência é complementar ao diagrama de caso de uso, ao diagrama de classe, e é uma forma de fazer especificação de requisitos. Eu estou detalhando ainda mais. Os tipos aqui, pessoal, de especificação, eu coloco alguns links aqui, né, se vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo, né, teoria, tem alguma teoria aqui para que vocês possam relembrar. Próximo slide, olha só, aqui é um ponto que nós vamos dar mais foco daqui para frente na nossa aula, pessoal, o mapa mental. Você se pergunta, né, professor, mapa mental eu nunca ouvi falar, ou já ouvi falar e nunca apliquei isso em software. Como que isso funciona? Né, nós vamos ver como é que é a aplicação de um mapa mental. Né? Nós vamos ver um vídeo logo à frente que vai falar sobre o conceito, a teoria de mapa mental, e depois nós vamos ver como que é a aplicação desse mapa mental. Já adiantando, ele não é exclusivo, não é exclusivo da engenharia de software, tá? Então, você pode aplicar em qualquer área do conhecimento. Diagrama de fluxo de dados. Pessoal, esse
diagrama aqui, ele é um diagrama utilizado em projetos com outro paradigma. A gente está trabalhando, nós vamos trabalhar com um projeto orientado a objetos. O diagrama de fluxo de dados foi criado ainda no paradigma estruturado, né? Uma outra forma de raciocinar sobre software. Eu não penso em termos de objeto no mundo real. Eu penso em termos de função, eu penso em termos de dados, né? É uma teoria, um conceito que nós não estudamos mais na universidade, mas existente, pode ser aplicado em projetos, né? Então, eu consigo fazer especificação de requisitos utilizando esse tipo de diagrama, tá, pessoal? Então, fluxo de dados é um dos principais fluxos aqui quando eu falo em análise e projeto estruturado. Outro exemplo, o tal do IDF. O IDF, pessoal, é só um exemplo aqui de outras formas que eu posso fazer especificação. O IDF ele vem de ICANN Definitions, tá? Esse ICANN Definitions são formas de fazer diagramas, né, de fazer definições de requisitos. O ICANN é um órgão, é um instituto da Força Aérea Americana. Então, quando os americanos, a Força Aérea, precisou desenvolver software, eles desenvolveram uma metodologia própria deles para fazer toda a parte de análise de sistemas. Então, isso aqui é um tipo de análise que pode ser empregado para fazer especificação. É bem peculiar, tá, pessoal? Nós não vamos entrar em detalhes. No próximo, ainda falando de métodos de especificação de requisitos, nós temos também mapa conceitual. Mapa conceitual, pessoal, é uma estrutura que serve para organizar as ideias. É bem parecida com mapa mental, tá? Então, vocês vão ver que, se vocês olharem aqui na teoria, pesquisarem no link que eu coloquei para vocês, é próximo, mas não vamos utilizar. Depois eu vou explicar o porquê da escolha do mapa mental. Diagrama de requisitos é um outro formato, uma outra forma, né, para fazer especificação de requisitos. Aqui eu tenho uma imagem, tá, pessoal? Esse link aqui vai levar para vocês para uma imagem do exemplo, diagrama de requisitos. O diagrama de requisitos, você pode perguntar, professor, tem diagrama de requisitos na UML? Ele não é da UML. Ele pertence a uma linguagem que ela é originária da UML, chamada SysML. Se vocês pesquisarem, a SysML, né, é uma linguagem derivada da UML, então ela deriva da UML. A diferença é que ela é open source, tá? E ela vai lá e define diagrama de requisitos. É um diagrama para fazer especificação de requisitos, né? Nós não vemos isso na UML, mas é possível utilizá-la. Por último, né, tá aqui, ó, tabela de requisitos. Tabela de requisitos, pessoal, é a forma mais simples que existe e que muito provavelmente vocês já devem ter visto, né, em alguma disciplina de análise. São aquelas tabelas que nós colocamos lá, né? Caso de uso número... requisito funcional número 1. Né? Vou pensar num sistema de gestão acadêmica, de controle acadêmico, que é o exemplo que nós vamos seguir daqui para frente. Então, por exemplo, eu preciso cadastrar alunos. Então, requisito funcional, eu vou lá e coloco, né? Requisito funcional 1, cadastrar aluno. Requisito funcional 2, cadastrar professor. Qual é a função? Realizar o cadastro de aluno contendo nome, idade, grau de escolaridade. Né? Então, a tabela de requisitos pode assumir, inclusive, um formato livre. Nesse link, né, vocês vão ter um exemplo lá de como criar uma tabela de requisitos. E aí, pessoal, só aqui chamando a atenção, uma vez que eu crio tabela de requisitos, o detalhamento da tabela de requisitos é o use case, é o diagrama de use case. A tabela de requisitos, geralmente, ela é constituída logo no início da formação do escopo do projeto. É uma forma fácil e rápida de perceber os requisitos funcionais. Eu organizo, eu percebo quais são os requisitos funcionais e não funcionais, e quando eu entro na etapa de análise utilizando o ML, eu faço o detalhamento desses requisitos que já foram elaborados em tabela. Tá? Pessoal, dando continuidade então às formas de especificação de requisitos, nós vamos ver um vídeo, né, que fala sobre mapa mental. Então, percebam que eu não vou falar sobre diagrama de UML, eu não vou falar sobre use case nesse momento, não vou falar sobre diagrama de classes. Eu vou colocar um diagrama que ele é conceitualmente utilizado para qualquer disciplina. Tá? Então, vamos aos vídeos e depois nós vamos fazer alguns comentários sobre ele.
Existe mais de uma versão a respeito da história, da origem dos mapas mentais. Nós escolhemos contar aqui aquela versão que melhor contempla a compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de competências para o uso desta ferramenta. O seu criador, Tony Buzan, um inglês, estava na universidade e ele uma vez fez a pergunta que todos nós já fizemos. Qual é a diferença entre o sucesso e o esforço, o sucesso e o fracasso nos estudos? Ele notava que havia uma grande quantidade de estudantes que passava noites em claro, estudando, se dedicando, não frequentando festas, não praticando esportes, e, no entanto, alguns desses alunos não eram os melhores alunos da classe. Por outro lado, ele notava que alguns dos melhores alunos da classe frequentavam festas, praticavam esportes, tinham uma vida equilibrada e normal, e mesmo assim tinham um excelente aproveitamento nos estudos. Logo ele fez essa pergunta aos seus professores: como eu posso aprender mais rápido e mais fácil? Como eu posso reter melhor o conhecimento? E as respostas já são conhecidas. Você deve estudar, se dedicar, decorar a matéria, entender os processos. Não satisfeito com essa resposta, pois todos pareciam fazer a mesma coisa, ele foi às bibliotecas procurar livros sobre o assunto de melhora de performance em aprendizagem, de melhor desempenho da memória. E naquela época, década de 50, 60, ele não encontrou nada satisfatório. Então ele começou a fazer um experimento. Ele passou a sentar do lado daqueles alunos que tinham excelente desempenho, embora não parecessem se dedicar muito. E eram alunos normais, como qualquer outro, às vezes conversavam em aula, às vezes faziam uma outra coisa. Mas ele começou a notar um detalhe na forma de eles preencherem os seus cadernos, na forma de eles registrarem as informações. Eles usavam gráficos, imagens, símbolos, setas, formas de destacar a informação. Uma série de recursos, parte deles até desenhava em aula. Em seguida, ele começou a sentar do lado daqueles alunos que estudavam o máximo e não eram os melhores alunos, não tinham desempenho excelente. E ele notou que todos esses alunos copiavam as aulas inteiras, palavra atrás de palavra, linha atrás de linha, cadernos repletos de informações. Em seguida, ele foi pesquisar as mentes mais brilhantes da história da humanidade. Prestando atenção nos manuscritos de Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein, e ele reconheceu o mesmo padrão dos alunos de excelente desempenho, que não se dedicavam tanto. Uma determinada forma de registrar a informação, de organizar os dados, de copiar a aula que não era constituída apenas de frases, sentenças, orações e palavras, mas sim de imagens, de recursos, destaques, setas. E a partir da organização de todas essas observações, ele começou a consolidar o método que hoje é chamado de mapas mentais. Conforme Tony Buzan desenvolveu o seu método de mapeamento de informações, ou mapas mentais, suas ideias se espalharam muito rapidamente pela sua funcionalidade e poder de melhorar a memória e a criatividade das pessoas que utilizavam essa ferramenta. Um dos seus colaboradores, Michael Gelb, notou que várias pessoas que se utilizavam dos mapas mentais
apresentavam sinais de desenvolvimento da sua capacidade intelectual, refinando o seu poder de síntese, a capacidade de análise, a percepção da informação global e da informação detalhada, a melhora da classificação de informações e, portanto, a maior facilidade em resgatar os conhecimentos da memória. Além da criatividade, ele ainda notou que essas pessoas começaram a criar novos conhecimentos. Enfim, ele concluiu que o uso dos mapas mentais desenvolviam a inteligência. Naquela época, no início, provavelmente eles ainda não conhecessem o trabalho de Reuven Feuerstein, um psicólogo romeno que se mudou para Israel para fazer uma pesquisa a respeito dos resultados da guerra, das vítimas do Holocausto, em questões de inteligência e reintegração social, basicamente questões educacionais. Com o uso e aplicação de vários testes, ele não ficou satisfeito, aproveitando os mesmos princípios para construir sequências, baterias de exercícios que pudessem melhorar as condições cognitivas das vítimas do Holocausto. Hoje, essa metodologia está em mais de 100 países, chamada no Brasil de Programa de Enriquecimento Instrumental. É um conjunto de 14 baterias de exercícios que desenvolvem a inteligência e recuperam grande parte da capacidade cognitiva dos participantes. O uso dessa metodologia chegou a oferir resultados de aumento de até 15 pontos no quociente de inteligência, permitindo que portadores de síndrome de Down, ao passar pelo processo, fossem capazes de concluir o ensino médio em países como Israel e mesmo Europa. Quando nós avaliamos o trabalho de Reuven Feuerstein e o comparamos com as competências necessárias para que a pessoa tenha fluidez na elaboração e leitura de mapas mentais, nós notamos facilmente uma sobreposição de pelo menos 8 a 10 competências cognitivas que comparecem nas duas metodologias, embora no trabalho de Feuerstein elas sejam especialmente desenvolvidas através do processo de mediação de aprendizagem. Muito bem, pessoal. A ideia, né, então, do mapa mental é fazer criar um diagrama para que eu tenha percepção de tudo que é importante, né? Olhando no aspecto agora de projeto, como que eu faço para aplicar o mapa mental para perceber tudo que é importante no projeto, né? Quando nós falamos de escopo, né, a gente falou dessa questão, discutimos até agora, né, a dificuldade em levantar os requisitos funcionais e não funcionais e perceber a real necessidade do cliente, o mapa mental ele pode vir para ajudar a ter essa compreensão, tá? Então, em vez de ter simplesmente um texto, né, geralmente o documento que eu comentei com vocês, né, aquele termo de abertura, ele é textual. Né? Eu tenho que ler lá 1 página, 2 páginas de texto para entender e compreender o que é o projeto. E o mapa mental é uma forma resumida, consolidada, né, gráfica, para que eu veja de uma única vez o que deve contemplar todo o projeto. É óbvio que é um resumo, né? Você não vai detalhar tudo em termos de mapa mental, mas ele dá essa visão global do projeto. Eu vou mostrar para vocês agora, no próximo slide, um exemplo, né, de aplicação de mapa mental no projeto de software. Tá? Então, olha só, a ideia aqui, por exemplo, né, é utilizar fazer um projeto de gestão acadêmica. Então, eu vou gerar um sistema, né, de gestão acadêmica. Essa é a ideia central. Percebam que a única regra, a única sintaxe do mapa mental é de que eu tenha a ideia central, né, disposta no meio, né? Então, eu tenho aqui a ideia central. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou projetar ou o que eu estou estudando?
Por exemplo, né, você poderia utilizar o mapa mental para estudar qualquer uma da disciplina do seu curso. Você poderia colocar aqui a ideia central, projeto orientado a objetos. E aí você desmembra conforme a tua percepção do conteúdo. No caso, nós vamos utilizar aqui o mapa mental para desmembrar, né, as ideias principais de um projeto de gestão acadêmica. Perceba que eu tenho um primeiro nó, aqui o escopo, né? Então eu estou falando, tem que ter escopo. Não tem detalhe ainda de escopo. Estou falando, preciso definir ou detalhar o escopo do que vai ser o projeto de gestão acadêmica. Justificativa. Justificativa sempre vem para termos de... o projeto de gestão acadêmica serve para fazer cadastro de alunos e professores e lançamento de notas. Por quê? Para que fazer isso, né? Tem que ter uma justificativa. Se o projeto não se justificar, eu não preciso continuar. Qual é o cronograma? O que eu tenho que considerar de tempo? Qual o processo que eu vou seguir, né, para realizar esse projeto? Qual o paradigma? Quais os requisitos? Né? Por outro lado, aqui, ó, quais os requisitos? Qual a arquitetura? Quais os padrões de projeto? Né? Qual frameworks eu vou utilizar? Quais tecnologias? Quais ferramentas? Então, eu pensei de maneira global em quase tudo que um projeto poderia contemplar. Você pode perguntar para mim, né? Mas o professor, isso é fixo? Você me deu um exemplo, eu tenho que seguir sempre esse exemplo? A organização que você colocou no exemplo é o que eu devo seguir? Não necessariamente, não obrigatoriamente. O mapa mental, ele constitui a tua ideia. Então, aquela é a constituição da ideia que eu dei de um projeto de gestão acadêmico. Tá? E é interessante a aplicação do mapa mental em projetos, né? Logo na etapa inicial, quando você escreve o escopo e coloca o mapa mental em seguida, você consegue ter uma percepção da organização das ideias, do que você está imaginando para o projeto. Tá? Então, isso é um ponto interessante. Eu não preciso ler páginas de texto para chegar a uma consolidação. Eu tenho o resumo através do mapa mental. Eu vou continuar com vocês com aquele exemplo, só para a gente detalhar um pouco mais. Tá? Eu não vou para o slide, eu vou utilizar a câmera de documentos aqui, pessoal, para melhorar o detalhe, tá, da imagem, que em slide não ficou muito perceptível. Então, pessoal, olha só, dentro do meu mapa mental, né, a ideia principal é o projeto de gestão acadêmica. Eu tenho aqueles mesmos nós, né, que eu acabei de mostrar para vocês em slide. Então, eu tenho lá escopo, né, eu tenho justificativa, eu tenho cronograma, eu tenho processo, paradigma e os outros nós que estão do outro lado que nós já vamos explorar um pouco mais. No escopo, né? Então olha só o que ele fala no escopo aqui para mim. Ó. Sistema para gestão acadêmica que possibilite controle de alunos e professores. Eu tenho um resumo, né? Eu tenho um resumo. Justificativa, necessidade de controle de atividades administrativas e acadêmicas de alunos e professores. Tá? Então eu estou justificando. Cronograma, principais entregas. Olha só, aqui eu estou pensando inclusive em termos de quais são as principais etapas que eu tenho que executar no meu projeto. Eu tenho que fazer modelagem de negócio, ou seja, eu tenho que compreender a necessidade do negócio. Eu tenho que especificar requisitos funcionais e não funcionais. Eu tenho que partir para uma etapa de análise e design, né? Ou desenho. Né? Projeto propriamente dito, percebam que aqui começa a atividade técnica, implementação, testes e implantação. Essa organização eu fiz baseada em um processo. Tá, pessoal? Qual é o processo? Então, um pouco mais aqui, ó. Processo, eu sugeri o processo unificado, o RUP. Nós vamos falar mais deles ainda nessa aula. Tá? Nós vamos entender o porquê dessa organização de modelagem de negócio, requisitos, isso que tudo foi baseado no processo unificado. Sem ele, eu não conseguiria, talvez, elaborar dessa maneira. Né? O ciclo de vida, percebam aqui, ó, eu propus o interativo incremental. Uma ideia de... E o processo unificado, ele propõe um ciclo de vida interativo incremental, ou seja, eu posso realizar várias vezes a mesma etapa, executar o projeto por várias vezes quando necessário, e cada vez que eu executo, que eu tenho uma interação, eu incremento alguma coisa. Né? Trazendo para o mundo de software, eu posso pensar assim, eu liberei um módulo que contém cadastro de aluno. Né? Essa é uma primeira interação, eu passei por todas as etapas. Né? Então eu entendi o negócio, eu entendi os requisitos, especifiquei os requisitos, projetei, implementei, liberei cadastro de aluno. Numa segunda etapa eu libero cadastro de professor, é uma nova interação. Então eu vou incrementando, eu vou evoluindo o meu modelo
conforme eu executo as etapas do meu projeto. Né? Paradigma, orientado a objetos. Né? Vamos para o outro lado aqui do meu esquema, né? Do meu mapa mental. Requisitos, vamos lá. Funcionais e não funcionais. Né? Olha os requisitos funcionais. Cadastrar alunos, cadastrar professores, lançar notas, lançar presença, gerar relatório de situação. São apenas esses? É só como exemplo, né, pessoal? Eu posso colocar detalhadamente aqui todos os requisitos funcionais. Professor, pode ficar muito grande o mapa mental? Pode, ele é livre, né? Ele tem N, a árvore dele aqui é enária, eu posso criar quantos nós eu precisar. Né? Não funcionais, desempenho, consultas realizadas em até 1 segundo. Então eu estou colocando uma especificação aqui de desempenho. Então eu tenho que estar ligadinho nesse tipo de observação técnica. Olha só, arquitetura, física, cliente-servidor, lógica, camadas. Né? Então eu vou trabalhar com camadas na programação. Padrões de projeto, né? O MVC, né? O Model View Controller. Eu poderia trabalhar com outros padrões de projeto também. Né? Embaixo eu tenho outro exemplo, né, de padrãozinho aqui, ó, já entrando em framework. Então, frameworks, né, para banco de dados, eu vou usar o Hibernate. Eu vou mostrar um exemplo para vocês em uma das aulas, usando um framework chamado JSF, né, para desenvolver aplicações web para Java. Né? Então, nós vamos aplicar um pouco essa teoria. Tecnologias aplicadas, a linguagem de programação, exemplo, né, Java, banco de dados, Postgres. Ferramentas para o ambiente de programação, né, o JDK, né, o Java Development Kit, né, o Kit de desenvolvimento Java. O ambiente, né, a IDE, o Eclipse. Ferramentas Case, o Asta. Isso aqui, pessoal, eu já vou comentar um pouco mais com vocês. As suas versões, Community Professional. Né, o banco de dados, né, aqui pensando em ferramentas, é o PG Admin para trabalhar com o banco de dados Postgres. Pessoal, importante, o Asta aqui eu coloquei, deixa eu colocar um pouco mais acima. O Asta eu coloquei propositadamente, tá, pessoal? Por quê? Esse esquema que vocês estão vendo aqui de mapa mental, né, que eu coloquei no slide, ele foi criado na ferramenta no Asta, tá? Então eu vou voltar vou utilizar esse software para aplicações, desenvolvimento de aplicações. Então, ele é uma ferramenta case. Professor, só tem o Asta para fazer isso? Não, eu posso, por exemplo, desenvolver diagramas da OML com o Visual Paradigma, com uma ferramenta chamada Rational Rose, né, que hoje é de propriedade da IBM. Eu tenho outras ferramentas. Para fazer mapa mental, tem, por exemplo, o XMind. Eu tenho uma ferramenta na web chamada MindMeister, mindmeister.com. Você pode acessar e criar esse mesmo esquema. Por que então do Asta? O Asta, pessoal, na sua versão Professional, ele permite criar um mapa mental e a partir do mapa mental eu consigo desmembrá-lo em diagramas da OML. Então eu já, dentro da ferramenta, consigo ter esse ganho. Eu já elaboro os diagramas da OML baseado no mapa mental. E eu vou mostrar para vocês lá em outra aula como que nós vamos fazer isso. Então você tem um ganho. Você já evolui, você tem uma visão geral do projeto e ainda consegue transformar o mapa mental em diagrama da OML. Então isso é um ponto a ser considerado, tá? E eu vou utilizar a ferramenta para demonstrar isso para vocês. Pessoal, tem uma pergunta, né? Aliás, agora eu tenho um momento de dúvidas, né, e perguntas. Se até esse ponto vocês tiverem alguma questão que não ficou bem esclarecida, de novo, né, peço a participação para vocês em fórum. Tá? Então, coloquem suas dúvidas, né? Nós posteriormente lá vamos ver quais são as suas dúvidas e eu ajudo aí os tutores, nós vamos estar interagindo com vocês para que as suas respostas as suas dúvidas sejam respondidas, né, aliás. Pessoal, então vamos lá. Então, agora que nós entendemos um pouco de mapa mental, a intenção é falar sobre ciclo de vida. Vocês perceberam que no exemplo do mapa mental que eu dei para vocês, eu fiz uma proposta de ciclo de vida interativo incremental. Professor, poderia ter proposto outro ciclo de vida? Sim, de acordo com as características do seu projeto, você poderia ter proposto um cascata? Talvez, né? O ciclo de vida cascata hoje em dia não é um dos mais utilizados, ele não é sugerido, né? Depende muito da característica do projeto, mas são poucos os projetos que se enquadram no ciclo de vida, utilizam um ciclo de vida cascata. A sugestão é o processo unificado, é RUP.
Tá? Por quê? Porque RUP é flexível. Ele é uma metodologia que diz para a gente quais são as atividades, como eu devo proceder para executar esse projeto. E baseado no processo unificado, eu consegui inclusive extrair as informações ali de cronograma para o meu mapa mental, resumidamente, né, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo de vida, né, algumas fases genéricas, nós vamos lá para o slide. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ciclo de vida. Qualquer que seja o método escolhido para o desenvolvimento de software, estará espelhado num ciclo de vida de desenvolvimento. Tá? Percebam o seguinte, pessoal, independente ou qualquer que seja o método escolhido, estará espelhado num ciclo de vida. Então, uma coisa é método, é metodologia, outra coisa é ciclo de vida. Eu posso ter ciclos de vidas que impõem uma metodologia. Lembre-se, a metodologia são instruções de como fazer, como que eu devo seguir. O processo unificado, por exemplo, é uma metodologia. O próprio nome dele já fala isso, processo unificado. Então, eu tenho uma série de etapas, série de processos que definem como fazer desenvolvimento de software. E ele propõe um ciclo de vida. Diferente do que vocês estudaram lá atrás, por exemplo, um ciclo de vida cascata. Né? O ciclo de vida cascata é uma sequência, ele propõe, né, algumas formas de se fazer, ele tem regras, então ele pode ser considerado uma metodologia. Né? Mas tem que ver se ela é adaptável para os projetos atuais. Né? Dificilmente, por exemplo, num projeto web, você vai aplicar uma metodologia em cascata. Né? O processo unificado está muito mais bem adequado para as necessidades. O ciclo de vida pode ser entendido como roteiro. Olha só, receitinha de bolo. Nossa, professor, então se eu conhecer um ciclo de vida, eu tenho uma receita de bolo para desenvolver software? Mas não é bem assim, né? Eu tenho que entender bem essa receita de bolo, ela é um pouco mais complexa. Constituída, em geral, de macroetapas, com objetivos funcionais na construção de um software, onde também é possível visualizar a interdependência entre as macroetapas. Então, pessoal, olha só a importância em ciclo de vida. Você percebe quais são as macroetapas, ou seja, o que eu tenho que fazer. Pessoal, pensa no seguinte aqui comigo. Eu mostrei para vocês lá o exemplo no mapa mental, onde eu tinha lá, por exemplo, modelagem de negócio. É uma macroetapa. Então, eu poderia fazer o seguinte, né? Macroetapa 1. Né? Eu evoluo para macroetapa 2, que são requisitos. Tá? E assim sucessivamente. Vou trazer para o PMI de novo. Marco 1, Marco 2. De maneira geral, se eu tiver interações, se eu tiver que executar mais de uma vez a primeira etapa, que é modelagem de negócio, eu posso ter, eu vou fazer uma imagenzinha aqui para dar uma alusão de estou voltando, eu posso ter mais de um marco dentro da primeira etapa. Eu posso ter marco 1, eu posso ter marco 2, marco 3, quantas vezes forem necessárias. Então, o ciclo de vida vai permitir com que eu entenda todo esse processo, né? Como fazer, quais são as macroetapas e como elas estão relacionadas, essa questão da interdependência. O próximo slide, nós vamos falar o seguinte, isso aqui é um resumo, pessoal, de todos os ciclos de vida. Então, resumidamente, ou genericamente, nós temos 3 fases. Nossa, professor, não tem só 3 fases de ciclo de vida, não. Eu lembro que o cascata tinha algumas etapas. Né? Me lembro lá que tinham 8, 9, 10 etapas. Dependendo do ciclo de vida, aí você tem variações. Mas, genericamente, pessoal, se a gente for consolidar, pegar todos os ciclos de vida existentes, todos têm, pelo menos, requisitos, todos têm alguma etapa de projeto e desenvolvimento, que é a implementação, óbvio. Né? Depois que eu desenvolvi, eu implanto e depois eu dou manutenção, né? Eu faço suporte. Professor, eu poderia desmembrar no processo unificado, requisitos, né? Ele vai falar para a gente requisitos. Eu poderia criar uma fase de análise? Tem uma fase ainda de análise. Antes de eu falar sobre projetos, né? Será que eu poderia adicionar uma etapa de análise? Não é você que adiciona, é o ciclo de vida. Por isso que é importante você definir um ciclo de vida. Então você tem que fazer o teu projeto baseado no que você está escolhendo. Né? O processo unificado é legal, a sugestão dele, por ele ser flexível. Né? Não ao ponto de você eliminar fases ou etapas ou eliminar disciplinas, mas você consegue adequá-lo melhor ao teu projeto de software. Né? Então, por exemplo, dentro da fase de projeto de desenvolvimento, né, depois do desenvolvimento eu posso colocar aqui uma fase de teste.
né? Será que todos os ciclos de vida definem teste? Talvez nem todos, né? Então eu tenho que me preocupar, se eu for aplicar teste no meu desenvolvimento de software, né, eu tenho que levar em consideração um ciclo de vida que tem essa macroetapa, porque ela tem que estar relacionada com as etapas anteriores e posteriores. Então depois do teste, né, se estiver tudo ok, a gente costuma falar está tudo homologado aqui nessa etapa, aí sim eu parto para a etapa de implantação. É onde eu vou deixar o módulo, né, funcional, né, o usuário já tem contato com o meu sistema. O próximo slide, pessoal, nós temos um resumo dessas fases genéricas e ele demonstra como é que se dá essa relação, né, essa interconexão entre as macroetapas, falando aqui genericamente, né? Então percebam que, olha só, na etapa de requisitos, eu tenho uma intersecção aqui com o projeto de desenvolvimento, né? Estão relacionadas. Se eu não levanto requisito, dificilmente... Pensando aqui o seguinte, pessoal, vamos pensar assim, ó, aqui é análise, né? Análise de requisitos, é onde eu vou aplicar o ML, vou fazer detalhamento, especificação de requisitos. Se aqui não estiver bem feito, olha só, está intimamente relacionado com o projeto e projeto é técnico, né? A probabilidade de eu sair da fase de análise, né, de requisitos, aqui, especificação de requisitos, ir para a fase de projeto e ter problemas na hora de responder o como, né, vai ser grande. Então, olha só, aqui o que fazer, aqui como fazer. Está também relacionado aqui com a fase de implantação e manutenção. Óbvio, na fase de requisitos eu já estou pensando como que eu vou colocar o meu projeto em execução, né? Como que eu libero o build? Qual vai ser a primeira versão? Né? Como que vai ser o primeiro pacote de liberação? Eu já tenho que levar isso em consideração. Né? Lá quando eu levantei o requisito, eu estou pensando, cadastro de aluno, cadastro de professor, estou pensando em termos de cadastro para simplificar, né, pessoal? Mas não é uma preocupação somente no final. No final do projeto eu me preocupo com implantar. Lógico que não, você já tem que ter uma programação do que você vai liberar como build. Então a implantação e manutenção já está dependendo aqui da etapa de requisitos. Você tem que ter essa percepção, né? Necessidade do cliente. Uma atenção aqui, ó. Tem uma flechinha aqui, né, pessoal, que fala assim, ó, aqui é onde se usa uma das modelagens. Ou análise estruturada, ou análise essencial, no nosso caso, análise orientada a objeto. Pessoal, não é só aqui, né, onde ele aponta por projeto e desenvolvimento. Vamos pensar o seguinte, o projeto, se for orientado a objetos, a análise, né, essa etapa de análise, também tem que seguir o paradigma orientado a objetos. Quanto à orientação a objeto, nós vamos falar um pouco mais nas próximas aulas para refrescar aí o conceito, né, de orientação a objeto. Mas, assim, não se esqueçam de realizar todo o projeto baseado em um único paradigma, ok? Pessoal, então nós fizemos um resumo aqui de etapas genéricas de ciclo de vida. Eu, professor, ainda não consegui entender, naquele exemplo do mapa mental, por que você definiu macroetapas como sendo requisitos. Opa, calma aí, olha só, já temos requisitos como etapa fundamental, genérica de todos os ciclos de vida, tem que estar lá. Então é por isso a importância do conhecimento do ciclo de vida para o projeto. Né? Etapa de implementação, né? Ela vem logo após a etapa de projeto, né? Ou análise. Né? Então eu tenho que levar em consideração o que o ciclo de vida propõe para que eu consiga elaborar o meu projeto. Se eu não conheço o ciclo de vida, não sei qual é a proposta de macroetapa, não sei como ele se interrelaciona, vai ser difícil eu conseguir elaborar um projeto de software, né, baseado em quê? Né? Não conheço o ciclo de vida, vai ficar difícil. Então, olha só, pessoal, processo unificado, por exemplo, que é o que nós vamos falar daqui para frente, então nós vamos usar o ciclo de vida proposto pelo processo unificado para orientar daqui para frente todas as atividades de projeto de software. Então, se você tem alguma dúvida em relação a processo unificado, sobre ciclo de vida, né, sobre metodologias de análise, como desenvolver análise lá na análise de sistemas, né, você precisa fazer uma revisão de todos esses conceitos, né, para conseguir aplicar no projeto. Lembrem-se lá do começo da aula que eu falei para vocês que a disciplina de projeto orientado a objetos, ela engloba, né, ela tem uma interdisciplinaridade muito grande
com as demais disciplinas do curso. Então ela está muito atrelada, ela está muito amarrada. Ela tem uma dependência muito grande desses conceitos. Para a gente não ficar, né, talvez, em dúvidas quanto ao ciclo de vida, né, como eu estou propondo, como eu estou sugerindo que a gente acabe utilizando o processo unificado, eu vou fazer agora alguns comentários, né, sobre, né, baseado na imagem que é clássica do RUP, né, que tem uma imagem de ciclo de vida. Nós vamos falar como é que se deve elaborar um projeto de software baseado nesse ciclo de vida do RUP. Tá? Então nós vamos agora partir para esse ponto, para o slide lá do RUP. Tá? Pessoal, imagem clássica aqui do processo unificado. Tá? Então, né, eu vou sugerir para vocês que nas nossas atividades acadêmicas a gente utilize o RUP. Antes de falar do RUP propriamente dito, vou voltar um pouquinho só para o histórico do RUP, né, pessoal? Pode ter um pessoal aí que tenha dúvida. Né? O RUP, né, o nome dele é um acrônimo de Rational Unified Proxies, e Rational foi a empresa responsável por constituir a ideia do que é o processo unificado. Isso se deu em meados dos anos 90, né? Então a Rational criou o processo, criou a metodologia, ou seja, ela falou como fazer um processo de software. E junto com a metodologia, ela também criou ferramentas case, né, para apoiar o desenvolvimento. Nós comentamos já sobre ferramentas case também, né? O case é um acrônimo para Computer Aided Software Engineer, ou seja, engenharia de software apoiada pela própria computação. O que o Rational fez? É um pacotinho, né? É uma suite. Ela te deu o processo, como fazer, te deu as ferramentas na case para que você possa modelar o teu sistema, o teu projeto de software. E uma vez que você modele, você pode inclusive implementar. E essa é uma dúvida que vários alunos têm, né, na disciplina de análise de sistemas. Até a pergunta é, professor, não é perda de tempo fazer detalhamento de requisitos utilizando o ML? Não. Uma vez que você definiu muito bem, modelou muito bem o que deve ser feito, as ferramentas case, geralmente, elas proporcionam geração de código. Né? Você pede para a ferramenta gerar o código na linguagem que você definiu e ela vai gerar a estrutura, a parte básica do código, e isso faz com que você ganhe muito tempo. Né? Então, os alunos têm essa dúvida, eles perguntam, mas para que fazer essa modelagem, né? Criar diagrama? Entendi, para fazer percepção, detalhamento, entender muito bem o que fazer. Mas se você faz isso bem feito, você ganha tempo na fase de implementação. Né? Na fase de construção do software, na hora de gerar código, ela já consegue antecipar a estrutura, pelo menos básica do software. Isso a depender da ferramenta. Né? O Asta, a ferramenta que eu estou sugerindo como uso, né, ela consegue gerar códigos em Java, ela consegue gerar códigos em .NET, né, C#. Então, é interessante o uso da ferramenta. Tá? Não é da Rational, né, o Asta. Voltando para a Rational, toda a metodologia proposta pelo RUP foi adquirida mais tarde pela IBM. Então, hoje, a proprietária, né, de todo o conceito, metodologia e ferramentas é a IBM. Então, se você quiser utilizar lá a ferramenta, né, original lá da Rational, chamada Rational Rose, que era a ferramenta case que possibilitava fazer modelagem de sistemas, nós temos que adquirir licenças. Né? Então, para que também a gente evite essa questão, né, de licenças, nós temos o Asta, que é uma ferramenta livre. Um comentário sobre o Asta, né, tem a versão Community, a versão Professional, que nós vimos lá no mapa mental. A versão Community é free. Qualquer pessoa pode fazer download no site, né? Eu vou colocar o link para vocês em fórum para vocês conseguirem acessar. Mas a versão Community ela é limitada exatamente por não permitir criar mapa mental. Olha que interessante, então a versão comunitária, a versão free, ela não permite fazer o que eu estou propondo. Pô, professor, e como é que eu faço agora? Poxa vida, fiquei agora em dúvida. Qual é o download que eu devo fazer? Então eu sugiro que você faça download da versão Professional. A versão Professional, ela tem custo de licença, mas para a área acadêmica ela tem uma brecha. Você pode baixar como estudante. Para isso você tem que ter ou e-mail institucional. Se você não tiver e-mail instituição, eu não tenho e-mail da Unopar, eu não tenho e-mail da Croton, você pode fazer um upload de um arquivo, de um registro acadêmico, comprovando que você estuda na instituição.
né? Geralmente o registro do aluno, se possui crachá, você pode gerar uma imagem e postar, fazer o upload. O Astar libera, né, posteriormente a comprovação, o download da versão Professional, e você consegue fazer mapas mentais no Astar. Tá? Então, uma dica de utilização de ferramenta, já para não ter dúvida lá na frente de qual versão utilizar, tá, pessoal? Então, só foi um histórico aqui rápido sobre o Rupi, acabei envolvendo também o Astar, né, mas hoje a propriedade do Rupi é da IBM, né, nós vamos usar os conceitos, mas nós não utilizaremos ferramenta. Então, vamos voltar lá para o Rupi. Né? Então, processo unificado. Ele propõe um ciclo de vida dividido em fases. Então, percebam que eu tenho uma fase de iniciação, fase 1, fase de elaboração, fase 2, fase de construção, fase 3 e fase de transição, que é a fase 4. Embaixo aqui, pessoal, na fase, vocês vão perceber que ele tem assim, ó, inicial, elaboração número 1, elaboração número 2, construção número 1. Isso aqui ele já está fazendo referência à possibilidade de trabalhar com ciclo de vida interativo. O nome já diz, né? Interações. Então eu posso, na etapa inicial, executar uma ou mais interações, uma ou N. Né? Aqui ele está colocando em termos de número 1, número 2, né, para fase de elaboração, ou fase de construção, ou transição, mas isso aqui pode ser feito N vezes, conforme a minha necessidade. Então eu elaborei, né, o meu projeto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ainda será suficiente executar mais vezes. Quando que eu percebo isso? Isso fica claro já aqui, ó, pessoal, na fase de iniciação, nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando eu percebo o tamanho do meu projeto, eu já vou ter uma noção de quantas vezes eu vou ter que executar. Talvez o trabalho é tão imenso do projeto de software que eu tenho que desmembrar em mais de uma parte. E aí eu começo a ter a percepção de quantas iterações. E conforme eu vou fazendo as iterações, eu vou incrementando algo novo ao meu projeto. Né? E além de eu poder fazer isso por etapa, por fase, né? Eu faço essa execução N vezes, percebam que eu posso ter a execução de todo esse ciclo N vezes. Tá? Então, olha só, tudo isso aqui N vezes. Então, depende muito da necessidade, do projeto, do porte, das características. Isso tem que ser uma percepção, geralmente, de alguém que tem experiência no que tá propondo executar como projeto. Né? Normalmente, gerente de projetos. Vou pedir para que seja limpado aqui o slide, né? Para a gente poder continuar. Então, voltando. Então, eu tenho as fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E eu tenho a proposta aqui de disciplinas. Então, eu tenho aqui, no primeiro momento, disciplina de modelagem de negócios, disciplina de requisitos, disciplina de análise e design, análise ou desenho, né? Uma tradução livre, implementação, teste, implantação. Percebam que são exatamente essas disciplinas, né, na hora que você olhar lá naquele esquema do mapa mental que eu apresentei para vocês, lá no cronograma, foi exatamente isso que eu coloquei. Né? Então eu sei, assim, de maneira geral, que eu tenho que passar pelas macroetapas de modelagem de negócio. Quanto tempo eu vou levar para fazer modelagem de negócio? Aí você pode estipular metas, né? Você pode definir quanto tempo você vai utilizar para gastar modelando o negócio. Talvez, né, você tenha um tempo muito limitado. Talvez a empresa que você está elaborando esse projeto, ela permita que você tenha no máximo 30 dias. Então ela fala assim, olha, você tem 30 dias para modelar negócio e modelar requisitos. E aí você tem a seguinte percepção, nossa, mas 30 dias é muito pouco. Para o tamanho do projeto, para o porte de projeto, talvez eu leve 60. E aí você já começou a perceber a divisão dessa primeira etapa, né, em mais de uma interação. Ok? A fase de iniciação, pessoal, agora olhando para as disciplinas aplicadas dentro das fases, aqui embaixo, olha só, eu tenho assim, iniciação ou concepção, ênfase no escopo do sistema. Olha só, então eu estou falando que toda essa etapa aqui, ó, todas essas disciplinas aplicadas nessas fases, eu estou preocupado com escopo. Né? Então, aqui ainda é etapa, por isso que o nome, né, é iniciação, é aqui que eu tenho que definir muito bem o escopo de projeto de sistema. Vou pedir para limpar de novo. Olha só.
Então eu tenho que perceber, pessoal, aqui, para que vocês lembrem, esse é um tipo de gráfico conhecido como curva da baleia, né? Professor, por que curva da baleia? Só para que vocês lembrem, né? Parece uma baleiazinha, assim, né? Ela tem um formato, né, maior no começo e começa a afinar para os demais. Para facilitar aí a lembrança do gráfico do Rupp. Então falou gráficozinho da baleia, lembrou do processo unificado. Isso aqui ele está dizendo o seguinte, então no início, o maior trabalho que eu tenho está em modelar o negócio, ou seja, está em interpretar qual é a necessidade do negócio, a necessidade do cliente. Quando eu tenho essa noção do que é o meu negócio, eu tenho uma etapa crítica aqui, ó, muito volumosa em termos de trabalho, relacionada a fazer especificação de requisitos. E é aqui que eu aplico aquelas técnicas que nós falamos anteriormente. Professor, posso fazer especificação a partir da tabela de requisitos? Posso criar diagrama de casos de uso? Né? Se bem que essa aplicação de análise, né, olha só, ele já define aqui. Ó. Então eu já começo, uma vez que eu tenha, por exemplo, tabelas de requisitos definidos nessa etapa, aqui na fase de análise e design eu já começo a me preocupar, olha só, é menor o trabalho ainda na fase de iniciação, mas eu posso fazer detalhamento de projeto, de requisitos, né, de projeto, baseado em um ML, por exemplo, né, criando classes de análise, né, que estão voltadas para entendimento de análise ainda. Tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente na fase de iniciação aqui do projeto. Vamos limpar de novo, né? Vamos falar sobre outra fase. Então, eu tenho a fase 2 aqui, ó, que é a elaboração, e a elaboração aqui embaixo ele está falando o seguinte, ênfase na arquitetura. Então, o trabalho que eu tenho aqui está voltado à arquitetura de sistemas. É aqui que eu vou me preocupar se eu vou trabalhar com um software cliente-servidor, se eu vou criar código em camadas, se eu tenho bancos de dados distribuídos. Então é que eu tenho um trabalho grande nisso. Tá? Eu tenho que me preocupar com tudo isso. E percebam que, né, professor, onde é que está a fase de projeto do Rupp, né? Onde é que está a fase que vai responder como tecnicamente fazer isso? Está aqui, ó, na análise e design. Esse desenho é o desenho do projeto técnico. Então, olha só, eu consumo muito tempo aqui, ó, muito recurso olhando para a arquitetura de sistema. Geralmente são aqui nessa etapa que eu entro os arquitetos de sistema, né? A função aí existe a especialização na nossa área de arquiteto de software, né? E aqui eles vão empregar muito esforço para definir requisitos técnicos, né? Como enquadrar o meu projeto dentro das melhores arquiteturas para aquele projeto que está se propondo fazer. E conforme o tempo vai passando, ó, eu já tenho a definição, até o final isso perdura, né? Porque eu posso ter modificação, eu posso ter reajuste, mas, né, o grande esforço está aqui na elaboração. Implementação, percebam que eu já começo a ter trabalho de implementação, eu já começo a construir código. Não é porque eu tenho um grande esforço em arquitetura, é que eu deixo de fazer implementação. Teste, olha só, o teste começou lá na fase de iniciação. Tá? Então, eu tenho que esperar ter módulo, ter tela, ter interface para testar? Não. Né? Eu consigo testar o mais superficial artefato. Quando eu gero lá os primeiros diagramas do ML, eu já posso testar. Né? Existem técnicas para isso. Não convém a disciplina falar exatamente sobre o teste, mas eu consigo. Né? Percebam que, olhando nesse contexto geral, eu tenho uma disciplina aqui embaixo, vou apontar para vocês, está aqui, ó, gerenciamento de projetos. O processo unificado, ele contempla o gerenciamento de projetos. Por isso que eu faço essa amarração com os conceitos do PMI. Percebam que o gerenciamento de projeto, ele vem antes mesmo, olha só, né, eu tenho atividade antes mesmo de entender o negócio que está aqui em cima, né, eu já tenho atividade de gerenciamento de negócio, eu tenho que ter alguém que vá elaborar todos os artefatos do projeto. Então eu me preocupo com, por exemplo, o termo de abertura. Aquele documento que inicia o projeto está aqui, ó. Antes mesmo de eu falar de todo o aspecto, os aspectos técnicos, né, entendimento do que fazer, de como fazer, eu já estou gerenciando o projeto. Né? Ambiente, percebam que eu tenho uma outra disciplina aqui, ó, ambiente. É controle de ambiente, pessoal. E ambiente no termos do seguinte, qual é o ambiente que eu vou ter que trabalhar com o meu projeto? Será que eu vou ter que ter aquisição de licença? Será que eu tenho que me preocupar com infraestrutura? Quais são os recursos humanos? Então, se eu também não contrato, né, mão de obra,
para desenvolver o meu projeto, como que eu vou dar sequência a todas essas outras etapas que são técnicas? Então, a parte administrativa do projeto está contemplada dentro do processo unificado. É óbvio, pessoal, que o processo unificado, apesar de ser uma metodologia, ele é complementar, ele não se aprofunda nas práticas de administração de projeto. E é por isso que a gente acaba fazendo essa amarração com o conceito do PMI. O PMI está preocupado em administração de projeto, né? O processo unificado inclui isso, mas ele não detalha. Então, ele é complementar, né? Eu não estou falando que você vai utilizar somente processo unificado. Você precisa entender todas as metodologias, né? E mesclá-las e utilizá-las no seu projeto. Vamos limpar mais uma vez, né? Tem bastante informação somente nesse quadro aqui. Fase 3 de construção, vamos ver o foco. Construção, ênfase no desenvolvimento. Olha só, pessoal, né? Não poderia deixar de ser, né? Fazendo uma analogia aqui agora à engenharia civil, né? Se eu estivesse falando de engenharia civil, na etapa 2 de elaboração, eu estava preocupado em fazer planta, né? Eu estaria construindo as definições de quantos quartos, sala, cozinha, banheiro, né? Fazendo aquela planta que a gente chama de planta, tem a planta baixa, a planta alta, é uma visão geral do que eu estou fazendo. Depois, para entrar em detalhe, eu teria lá as plantas elétricas, as plantas hidráulicas. Então, ainda é desenho, aqui é o engenheiro civil trabalhando nessa elaboração, né? Aqui nessa etapa. A construção é o pessoal de campo, né? Eu vou começar a fazer fundação, eu vou erguer parede, eu vou colocar encanamento, eu vou colocar parte elétrica da casa, né? E aqui, percebam que a disciplina que tem maior ocorrência, né, de esforço, né, onde eu coloco maior esforço, é exatamente em implementação, né? Posteriormente, quando começo a entregar o maior volume de módulos, né, eu começo a fazer mais teste, né? E conforme eu implemento, né, eu construo, conforme eu testo, eu já tenho a opção de liberar isso aqui para o usuário. Perceba que eu já tenho, né, a liberação de versões. Aqui, ó, a implantação, estou liberando os builds, né, estou liberando versões, né, para o meu usuário final, né? Óbvio que só no final aqui, ó, fase de transição, e já vamos falar sobre ela, né? Então, na fase 4, olha só qual é a ideia da transição. ênfase na implantação. É aqui que eu me preocupo de fato com o deploy, né? Nós chamamos de deploy, né? Eu estou disponibilizando a ferramenta, eu estou colocando uma versão utilizável para o cliente final. Apesar disso já poder vir anteriormente, tá? O foco da implantação está aqui, ó, na transição. Mas nada impede, conforme eu for liberando os módulos, eu tenha isso nas etapas anteriores. Então, por exemplo, eu poderia nesse ponto aqui, ó, vamos falar do nosso sistema de gestão acadêmica, num primeiro momento, numa primeira execução, né, vamos pensar assim, ó, aqui eu tive uma primeira interação, N1, e eu já consegui construir, vou fazer uma imagenzinha aqui bem simplesinha, pessoal, de um cadastro de aluno, né? Poxa, será que eu posso liberar o cadastro de aluno para o usuário final já ir antecipando a inserção dos registros de aluno, né? Conforme eu executei essa etapa, né, eu liberei o módulo, eu vou fazer, né, de novo aqui, ó, N2. Então, num segundo momento, eu libero um outro módulo, né? Esse módulo ele permite que eu libere agora o cadastro de professores. Então, o usuário já começa a trabalhar com a ferramenta, ele já tem contato, né? É positivo, né? Mas também você tem que observar o seguinte, conforme você libera módulo, eu já tenho que me preocupar com, olha só, com outro item que ele fala o seguinte, configuração, gerência, né, de configuração e mudança. Na hora que você liberar o primeiro módulo para o usuário, ele já vai começar a te questionar sobre possíveis mudanças. E aí, você coloca isso dentro do projeto? Eu começo na etapa inicial aqui de novo, professor, ou não? Eu deixo isso para fazer em um segundo momento quando eu estiver apenas suportando. Aí é a estratégia do projeto, tá? Então vai depender de como você criou essa estratégia. Você pode liberar os módulos e ter já antecipado com o usuário o seguinte, nós não vamos fazer modificações no software, né? Eu só vou modificar o software quando eu entregar, né, eu tenho o módulo N, todos os módulos, e a partir disso eu faço as modificações.
a não ser, óbvio, que sejam modificações aí emergenciais, né? Um erro, alguma coisa que você tenha que, de fato, considerar antes mesmo do fechamento do projeto. Fazendo uma alusão rápida, a gente fala bastante de PMI, né, pessoal? Mas metodologias ágeis, né, é uma coisa que está aplicada muito no mercado. Então, por exemplo, nós temos lá o Scrum, né, que propõe o controle de projetos a partir de interações. Então, por exemplo, né, eu tenho lá o Product Backlog, que é, de forma bem geral, eu estou falando assim, tudo que eu preciso fazer no meu produto de software. Eu tenho vários requisitos, N requisitos, né? Então, eu tenho o requisito 1, requisito 2, 3 e assim sucessivamente. Então, né, fazendo aqui uma analogia ao escopo, o Product Backlog é o escopo, né, aplicado a uma metodologia ágil. Ô professor, o que eu desenvolvo desse Product Backlog? Quais requisitos eu vou colocar para desenvolvimento? Coloco tudo de uma vez? Não, pode colocar, e se você não tiver recurso suficiente, se você não tiver analista, programador para evoluir tudo de uma vez? Então, o Scrum ele propõe o seguinte, né? Vamos fazer por etapas. As etapas no Scrum são chamadas de sprint. E aí você, por exemplo, tem uma sprint 1. E na sprint 1, quem define junto com a equipe de desenvolvimento o que fazer, geralmente é o usuário final, né? O patrocinador, o cara que manda lá no projeto, alguém que tenha poder, autonomia para fazer isso junto contigo. Ele fala assim, olha, para mim o mais importante de todos esses requisitos é que você faça o requisito 1 e 2, que é cadastro de aluno e cadastro de professor. Então desenvolva esses dois módulos no primeiro momento e os demais a gente vai evoluindo por etapas. E aí você coloca lá, né, sprint 2, uma vez que eu entreguei cadastro de aluno e professor, qual é o próximo passo a ser desenvolvido? Ah, eu preciso de lançamento de nota, lançamentos de presença. Então você vai definindo e realizando essas entregas. Tá? Então, fazendo uma analogia rápida, que é uma metodologia ágil, né, que é comum no mercado de trabalho. Pessoal, aqui embaixo existe uma definição aqui, ó, o RUP também se baseia nos 4 Ps. Acho que fica claro, né, quando ele fala assim, ó, eu estou preocupado com pessoas, eu estou preocupado no projeto como um todo, eu me preocupo com o produto e com o processo. O processo é óbvio. O próprio nome da metodologia é processo unificado. Então ele está preocupado em quais são as entradas, como eu executo, o que eu entrego, né, depois que eu processei tudo que era necessário em uma determinada etapa. Estou preocupado com o produto, né, o que vai ser gerado. Lembrando que na engenharia de software, quando a gente fala, né, nós vamos abordar esse tema ainda, quando nós falamos em qualidade, a qualidade está intimamente ligada a processo. Tá? Ele está preocupado com o projeto, se não fosse assim, eu não haveria por que fazer uma metodologia para desenvolver projeto, e eu tenho o envolvimento total de pessoas. Então eu tenho que ter pessoas envolvidas em todas essas disciplinas, em todas essas fases aqui, tá, pessoal? E pessoas capacitadas para entender tudo isso e desenvolver, ok? Então, pessoal, para a gente já ir finalizando esse nosso primeiro encontro, né, eu gostaria só de fazer uma visão geral, né, de tudo que nós falamos. Então, nós falamos sobre conceitos genéricos, né, gerais aí de projetos, né, falamos sobre o projeto, né, de software propriamente dito, especificações de requisito, como fazê-las, tivemos aí uma noção de como aplicar mapa mental, não só para requisito, mas para ter uma visão geral de todo o projeto, um pouco de ciclo de vida, que é o roteiro que vai nos permitir evoluir dentro de um projeto de software, e falamos um pouco mais aqui, né, sobre o conceito de processo unificado. A ideia não era esgotar o processo unificado, mas dar uma visão geral de como ele nos permite organizar o projeto, ok? Pessoal, vou abrir aqui mais um momento de dúvidas e perguntas, né, e também espero a contribuição de vocês aí em fórum, né, vamos aproveitar aí esse momento para esclarecer qualquer possível dúvida de como aplicar a metodologia, ciclos de vida, né, para que a gente dê evolução agora nos nossos próximos encontros. Ok, pessoal? Então, obrigado pela presença de vocês, tá? E nos encontramos nas próximas teleaulas.